Olá, vamos orar. Capítulo 9 do livro de Atos, no versículo 39 até o 42, diz assim: E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram a um quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-la viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Esse texto, ele fala do nosso amado irmão Pedro. A palavra diz que quando os santos, depois da morte de Dorcas ou de Tabita, soube que ele estava nas redondezas, mandou chamá-lo. E esse Pedro, ele veio, levantou-se e foi ter com a necessidade desses irmãos. Porque aqueles a quem Deus chama neste tempo para ter uma vida de oração, são levantados para atender à necessidade dos santos. E Pedro sabia disso. Era mais do que simplesmente um homem que orava. Pedro era um homem de orações respondidas. E ele foi. E no versículo 39, o texto diz que quando Pedro chegou, levaram ele a um cenáculo, a um quarto alto, e apresentou a ele as túnicas que Dorcas fizera e como ela tinha coberto aos santos com a sua habilidade, com o seu talento. Dorcas não era uma mulher de grandes dons, como nós vemos em muitas outras pessoas. O texto não diz isso, mas uma mulher que revolucionou usando o seu talento. E por isso, como diz alguns irmãos, nem morrer ela podia, pois era muito necessária entre os vivos. Mas a Bíblia diz que eles então chegaram a Pedro e levaram a Pedro, no versículo 39, as túnicas que Dorcas fizera, ou levaram a Pedro as obras de Dorcas. E Pedro, quando viu aquilo, Pedro fez sair a todos do recinto. E por que Pedro fez isso? Porque Pedro conhecia a arte das orações respondidas. Pedro sabia que quando Deus nos responde uma oração, Ele não permite que nós achemos que essas orações nos são respondidas por causa de algum talento que nós temos, por causa de alguma obra que fizemos, por causa de alguma coisa que nós temos como qualidade que, por assim dizer, podemos apresentar como sendo um pré-requisito para que Ele nos responda. Pedro sabia que levar as obras para Deus a fim de forçá-lo a responder às orações seria um ato de injúria, seria um ato de ofensa, porque todo milagre que Deus nos dá é gratuito. Toda obra, tudo que Deus responde para nós é o produto de uma só obra, não das obras de Dorcas, mas sim da obra de Cristo na cruz do Calvário. Se você não entender que Deus vai lhe responder às orações, não porque você jejuou muito, não porque você pregou muito, não porque você é uma pessoa zelosa, mas que Ele vai lhe responder porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se nós não aprendermos a receber de Deus os seus milagres de forma gratuita, desista. Todos os que acham
que têm mérito serão levados para fora, devem sair do recinto dos milagres, porque ao invés de orar ao Deus que responde gratuitamente a nós, estarão levando a Deus a alguma obra a fim de comprá-lo. Por isso, Pedro fez sair a todos, porque Pedro sabia que o dom divino é o dom gratuito de Deus. E a Bíblia diz no versículo 40, mas Pedro, ou demonstrando que Pedro teve uma atitude que surpreendeu a todos, mas Pedro, fazendo sair a todas, diz o seguinte: pôs-se de joelhos. Entenda que a morte é o único fundamento ou melhor, é o único acontecimento, fatalidade, que faz com que os grandes se apequenem, que os ricos sejam humilhados, que os fortes sucumbam. Não há fortaleza diante da morte. Não há mérito humano que possa resolver a questão da morte. É de fato um problema insolúvel ao homem. E talvez você esteja diante de um problema insolúvel, de uma situação tal quanto a morte o é para o homem. Aquela situação em que se diz não tem mais jeito. Mas diante dessas situações, nós não tentamos comprar a Deus com nenhuma túnica. Nessas situações onde tudo nos parece impossível, só temos uma chance, e é de nos pôr de joelhos. O ato de orar não é para comprar a Deus, mas é para se render a um Deus que nos abençoou gratuitamente, que nos deu tudo de forma gratuita, e o grande esforço da igreja é para receber de graça. E quando você está diante de uma situação muito difícil, você se ponha de joelhos. Por quê? Porque você é incapaz de mudar. A oração não é uma forma de demonstrar superioridade. A oração é quando nós nos rendemos a um Deus, dizendo a Ele: somos incapazes em nós mesmos, mas confiamos no nome daquele que tem todo o poder. E quando nós nos ajoelhamos e oramos e assim nós intercedemos, há um tempo para isso. Repare que o versículo diz que ele se pôs de joelhos e orou. Orou está no passado. Como que ele orou, a oração teve o começo, o meio e o fim. Acabou, ele orou. E voltando-se para o corpo, ele levantou-se e agora ele diz, e voltando-se para o corpo. O que quer dizer que há uma diferença entre o período da oração e o período em que nós se utilizamos da autoridade gerada por Deus na nossa vida como produto da nossa humilhação. Depois que nós oramos, Deus então insere dentro de nós a sua autoridade, nos fazendo coparticipantes da sua grande obra. Passou o momento da oração. Ele agora olha para o corpo, volta-se para o corpo. Ele volta-se para o monte. E aí ele diz ao corpo, ele diz a ela, diz Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e se pôs de pé. Nós temos que aprender que a oração tem um período de começo, de meio e de fim. Se continuarmos a orar, naquele momento em que devemos exercer a autoridade, nós estaremos manifestando incredulidade. A extensão da nossa oração pode ser uma atitude de incredulidade, porque depois da oração nós temos que entender que há um período em que ela termina e que a autoridade começa, em que nós temos que dizer ao monte, ergue-te e lança-te no mar. E é nesse momento, Deus vai cumprir a sua obra. É quando nós olhamos e nos voltamos para o corpo. E nesse momento nós estaremos orando. Mas estaremos orando para que Deus nos faça discernir também o momento de parar de orar e de exercermos a autoridade. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus nós te damos graça, porque o Senhor é o Deus que já nos abençoou em Cristo
com toda a sorte de bênçãos. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Nesse momento, Senhor, nós nos colocamos e nos humilhamos por sob a tua mão poderosa. Nós não lhe apresentamos nenhuma obra, não ousamos trazer ao Senhor nenhum mérito que sirva como moeda de troca, mas ao contrário, nós repousamos o nosso coração na gratuidade da sua graça, em como o Senhor nos abençoa gratuitamente. Nós nos pomos de joelhos diante de situações que nós não temos como mudar, mas nós não nos ajoelhamos diante da morte e nem das situações. Nós nos ajoelhamos diante do Senhor que tem poder sobre a morte e sobre todas as circunstâncias. Há pessoas que nesse momento passam por problemas financeiros. Há pessoas que passam por problemas na saúde. As pessoas que passam por crises ministeriais e que, portanto, necessitam neste momento de uma resposta, Senhor Deus. São problemas que parecem que são morte na sua vida. Sim, nós não podemos em nós mesmos. Não procede de nós a força. Por isso nos ajoelhamos. E no nome de Jesus invocamos ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que tudo que pedirmos ao Senhor crendo, nós receberemos. E neste mesmo momento, nós já lhe damos graça, porque o Senhor também já nos ouviu e já nos respondeu as orações. Porque o Senhor desprende e ordena aos seus anjos agora, para que eles entrem na vida de irmãos, entrem na vida de líderes, entrem na vida de pessoas que estão enfermas agora, para levar até eles, Senhor querido, a manifestação do milagre em Cristo Jesus. Eu sou estou aqui, mas os anjos do Senhor também trabalham comigo, e eu oro agora para que entre na vida dessa pessoa, toque, renove, levante o ânimo desse que está fraco, o ministério que está ao quebrado, da saúde a esse que está doente, que no nome de Jesus Cristo, toda enfermidade que prende o seu corpo seja agora repreendida. Eu repreendo toda paralisia, toda catarata, todo problema nos rins, no baço, no fígado, nos ossos. Eu ordeno no sangue, sai agora em nome de Jesus Cristo. Tabita, eu a ti te digo, levanta-te, no nome de Jesus. Milagres financeiros venham à sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Resposta na vida familiar, receba no nome de Jesus Cristo. Milagres em seu casamento, a resposta de Deus na vida do seu filho que estava viciado, mas no nome de Jesus Cristo, o Senhor opera sobre a vida dele, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e o que parecia que estava morto, torna a vida nesse momento. Em nome de Jesus, eu estendo a minha mão como intercessor e tomo Tabita pela mão, e no nome de Jesus creio que ela se põe de pé. Tabita, se ponha de pé agora, em nome de Jesus. E nós te damos graças, Senhor, porque Tabita volta aos seus, e aonde parecia que era morte, agora impera a vida do Senhor em Cristo Jesus. Que Deus abençoe e que Deus continue guiando os seus passos, e que, como disse, muito mais do que simplesmente ser uma pessoa que ora, seja uma pessoa de orações respondidas, entendendo que o milagre nunca pode ser comprado. Ele é gratuito. Receba pela fé. Um abraço